Adivinhem quem é o idiota que está a gravar este vídeo pela segunda vez, porque da primeira o gravou todo em câmara lenta? Olá, eu sou o Daniel, bem-vindos ao meu canal novamente e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi um mês bastante rico em leituras para mim e foi provavelmente o mês que eu mais li na minha vida. E isto deveu-se a algo muito simples de que eu vou falar no vídeo de domingo, que é o meu detox de 30 dias das redes sociais. Eu já fiz um detox destes em 2019 e em 2020 e no final de janeiro estava-me a sentir bastante mal em termos de saúde mental e decidi fazer um corte com as redes sociais durante o mês inteiro de fevereiro. Novamente vou entrar em mais detalhes sobre isso no vídeo de domingo, portanto fiquem ligados para ver. Devido a isso, eu acabei por dedicar muito mais tempo à leitura e acabei por redescobrir um bocadinho o meu gosto pela leitura e a ler 7 livros no total. E, portanto, este vídeo é para falar um bocadinho sobre essas leituras de fevereiro. Portanto, vamos começar. Eu gostava de poder fazer um vídeo daqueles típicos de Booktube em que vem tipo a carregar os livros todos que eu li no mês de fevereiro, mas, na verdade, eu só tenho 2 livros em formato físico que li no mês de fevereiro. Começando por esses, e em relação ainda ao assunto das redes sociais, eu reli este livro, o Digital Minimalism, do Cal Newport. Eu li este livro pela primeira vez em 2019, quando fiz o meu primeiro detox de redes sociais, e agora reli-o no mês de fevereiro de 2021 para enquadrar um bocadinho em termos teóricos o que senti em relação a redes sociais e que estratégias é que eu poderia adotar para o meu regresso às redes sociais no mês de março, quando acabasse o detox. Eu vou fazer uma review mais completa do livro no vídeo de domingo, portanto, sobre as redes sociais, mas posso já adiantar que este livro foram umas muito redondas 5 estrelas na sua releitura. O segundo livro que eu li, que tem em formato físico, foi este calhamaço, o It, do Stephen King. O que é que há a dizer sobre o It? Caso não saibam, o It é sobre uma cidade no Maine, chamada Derry, eu julgo que a cidade é fictícia, em que há uma força maléfica que está a matar crianças e não só, também adultos e adolescentes. Acho eu. Pronto. E o livro segue um grupo de miúdos, sendo que um deles, que é o Bill, tinha um irmão que morreu porque foi assassinado por esta força maléfica que vive debaixo da cidade. O livro é muito interessante porque passa-se em 2 períodos temporais. Passa-se quando eles são miúdos e quando eles são adultos. Se não estou em erro, 27 anos depois. Gostei bastante do livro. É muito bom. A escrita é muito boa. É Stephen King, clássico. Eu acho que ele escreve melhor short stories e novelas. Ele é dos meus autores favoritos e o meu gateway para entrar nas obras de Stephen King foi por esse tipo de conteúdo dele. Acho que funciona melhor esse tipo de conteúdo do que este tipo de livros, porque o meu problema com este livro foi o mesmo problema que eu tive com o The Stand, que é, são livros demasiado grandes e nos quais há partes que se arrastam demasiado. Neste eu senti que foi a parte 2, que arrastou demasiado e que chegou a um ponto em que eu já não queria saber do que é que se passava com as crianças. Continua a ser um livro bastante bom, tem uma mensagem muito importante sobre a amizade, sobre abusos, sobre os nossos medos, sobre como encarar os nossos medos. Há uma cena bastante polémica no final do livro que não vou comentar, mas que não entendi muito bem. Não foi a minha razão para baixar de 5 para 4 estrelas. Portanto, a razão para ele não levar as 5 estrelas foi o facto de se arrastar demasiado em algumas partes e me ter cansado. Pronto, acabamos então as leituras físicas do mês de fevereiro e vamos passar para as digitais. O primeiro livro que eu li, na verdade, no mês de fevereiro foi o Can't Hurt Me, do David Goggins. Dave Goggins. O Dave Goggins é um ex-SEAL, ou seja, a força militar, a divisão militar dos SEALs da defesa americana, e o livro é sobre a história dele, é um memoir dele, em que ele apresenta também algumas teorias sobre como é que nós podemos enfrentar as nossas dificuldades, como é que podemos enfrentar as adversidades da vida, sejam elas, por exemplo, o nosso estado físico, ou o nosso trabalho, ou outra coisa qualquer com que nós não nos sintamos realizados e desafios que tínhamos de enfrentar. Portanto, ele conta a história dele desde a infância e depois, à medida que vai falando, vai apresentando as teorias que ele usou para superar certos desafios na vida dele. Foi um livro bastante bom. O audiobook foi a minha principal fonte de leitura deste livro. Ouvi cerca de 80% em audiobook e 20% a ler. O audiobook é interessante porque tem comentários extra no final de cada capítulo. Portanto, o livro não foi escrito diretamente pelo Dave Goggins, foi um ghostwriter que o escreveu e que depois o narrou. E, portanto, no final
de cada capítulo. No audiobook há conteúdo extra com esse ghostwriter e o Dave Goggins a comentarem os acontecimentos e a dar mais contexto e a acrescentar até histórias extra a algumas situações. Gostei bastante do livro, só que chegou mais perto do final, eu senti que o Dave Goggins, na vida dele, estava a expor-se a certas situações perigosas mesmo para a saúde dele, mais para dizer... Eu senti que por vezes ele parecia que fazia para sofrer mais do que era necessário. Por exemplo, ir fazer uma corrida gigante que nunca tinha feito, sem nunca correr sequer, sem o mínimo de conhecimento sobre nutrição de um pré-corrida, pós-corrida, intra-corrida. Por exemplo, querer bater um recorde do Guinness sem ter o equipamento necessário e equipamento que o recordista anterior tinha utilizado e que facilitava bastante o processo e que tornava o processo possível, basicamente. Não gostei dessa parte e sinto que ficou um bocadinho palhaçada para o fim o livro, daí as 4 estrelas. O próximo livro que eu li foi o Midnight Library, do Matt Haig. O Midnight Library é sobre uma rapariga, que eu não me recordo agora do nome, que acontece alguma coisa e ela vai parar a um sítio que é a Midnight Library, onde ela consegue consultar livros que contêm diferentes vidas e, portanto, como é que a vida dela seria se ela tivesse tomado decisões diferentes. Achei bastante interessante o conceito de mundos paralelos. Eu sentei-me a ler este livro de manhã e só parei quando o acabei. É bastante fluida a escrita, achei bastante interessante o conceito das vidas diferentes. O ritmo achei fantástico e achei que tem mensagens bastante importantes sobre depressão e sobre a forma como nós encaramos certas situações que nos acontecem. Dei-lhe 5 estrelas. Não acho que seja um livro do outro mundo, nem que seja o livro da minha vida, mas é um livro que eu gostei bastante, que me deu bastante prazer a ler e, portanto, 5 estrelas, mas são umas 5 estrelas mais fraquinhas. Eu falei no meu vídeo anterior, portanto, o vídeo sobre fitness em confinamento, que eu, neste segundo confinamento em Portugal, comecei a correr. E por ter começado a correr e por ter interesse em ler sobre o desafio mental que a corrida envolve, decidi ler um livro que se chama What I Talk About When I Talk About Running, do Haruki Murakami, que em português, se não estou em erro, é Autorretrato do Escritor enquanto Corredor de Fundo. E eu sinto que o nome português é bastante mais explícito em relação ao que é que o livro fala. O livro tem dois pontos principais. O primeiro é o Haruki Murakami a contar a história dele, e portanto a vida dele, e fala também um bocadinho sobre o processo de escrita, e o que é que o levou a escrever, e como é que ele encarou as diferentes mudanças na vida dele. E por outro lado fala sobre corrida, porque ele é corredor de maratonas, e portanto é ele a partilhar a experiência dele sobre o ato de correr. Há quotes muito boas sobre corrida que eu guardei. Gostei bastante deste livro. Não lhe dei 5 estrelas porque achei que não é uma obra extraordinária, mas deu-me bastante gosto lê-lo. Acho que lhe falta um je ne sais quoi qualquer para passar às 5 estrelas. Tirei bons insights deste livro, boas conclusões, e foi bastante interessante saber um bocadinho mais sobre este autor, que eu gosto bastante. Li, acho que já 3 livros dele, e apesar de só ter lido 3 livros dele, considero que é um dos meus autores favoritos. 4 estrelas. A seguir li The Golden Compass, que é o primeiro livro da trilogia His Dark Materials. Eu, quando gravei a primeira vez este vídeo, tive de ir pesquisar a sinopse do livro, porque já não me lembrava bem. Ou melhor, não sabia bem como resumir a história. Portanto, o livro da Golden Compass segue a Lyra, que é uma criança que mora numa espécie de academia, rodeada de pessoas mais velhas, e que foi deixada lá, basicamente. E ela tem um amigo que é o Roger, que se mete em sarilhos, e o livro é basicamente ela a ir tentar salvar o Roger numa aventura para o norte. Este é o resumo básico da história. Neste livro, os seres humanos têm sempre um companheiro animal com eles. Eu não vou entrar em detalhes sobre o porquê disto. Só dizer que é interessante, achei bastante interessante o conceito de que as crianças, quando têm esse demon, que é esse animal, ele não tem uma forma fixa, porque ainda são crianças, enquanto que os adultos, os animais mantêm sempre a mesma forma e estão ligados, de certa forma, à pessoa, a como a pessoa é. É um livro bastante interessante. É um livro para crianças, mas que por vezes nem parece. É um mundo muito interessante. Lembra-me um bocadinho Harry Potter. Não sinto que seja bom o suficiente para as 5 estrelas. Tive problemas com ele a nível de pacing. Senti que houve alturas em que o livro podia ter abrandado e que eu deixei de me preocupar com o que acontecia a certas personagens, porque a ação estava sempre a andar, mas teve sequências bastante memoráveis e considero até mais memoráveis do que o segundo livro, que eu já li agora no mês de março. 4 estrelas, foi um bom início para esta trilogia. Estou bastante ansioso para ler o terceiro no mês de abril. Por fim, o último livro que eu li no mês de fevereiro foi o Normal People, da Sally Rooney.
que é que eu tenho a dizer em relação ao Normal People? Meh. Já estou para ler este livro há bastante tempo, porque via as reviews de toda a gente, via o hype que estava a ter. Há uma série também da Hulu, se não estou em erro, que está na HBO Portugal e que eu queria ver. Portanto, eu queria ler o livro para ver what the fuss was all about. Tive um amigo que queria lê-lo durante o mês de fevereiro e acabei por me juntar a ele e ler o livro. O que é que eu senti em relação a este livro? Pouca coisa. Fiquei colado nele, quis lê-lo bastante rápido. O livro é sobre o Connell e a Marianne, que são um casal que se conhece no secundário e depois o livro acompanha-os durante cerca de 8 anos, se não estou em erro. E é basicamente sobre a relação deles, quando eles estão juntos, quando não estão, porque é que não estão, porque é que vão de estar e a forma como eles se vão encontrando e desencontrando ao longo desses anos. Eu gostei das personagens, gostei bastante do Connell. Marianne também é uma personagem interessante, mas eu sinto sempre que faltava alguma coisa. Eu não gostei nada da escrita da autora. Senti que ela adotou um estilo em que não usa, por exemplo, apóstrofes para fazer os diálogos, para separar os diálogos, e supostamente isso será para dar um ritmo mais natural ao livro. Eu achei que ficou só estranho e que não acrescentou em nada à história e à emoção da história. E o meu principal problema com este livro é que, para um livro sobre um casal e um romance, basicamente, falta-lhe emoção. E a série tem essa emoção, e eu sinto que o livro não passa emoção nenhuma. Eu sinto que nos primeiros 15 minutos da série arrepiei-me logo com uma cena que não me arrepiei em ponto nenhum durante o livro todo. Aliás, eu, entretanto, já vendi o livro porque estava-me a ocupar espaço na prateleira e há muitos livros para comprar. Acho que é isso. Experimentei um novo cenário aqui hoje. Espero que tenha funcionado bem. Espero que tenham gostado desta mudança de aparência. Vou tentar usá-lo sempre que falar de livros. Deixem comentário, por favor, em relação a estas leituras, se gostaram, se já leram, se ficaram interessados em ler algum. Deixem-me também recomendações de livros para ler no mês de, portanto, abril ou maio, porque neste momento está complicado o mês de março. Deixem um like se gostaram do vídeo, subscrevam o canal para estarem a par do que eu vou lançando. Como eu já disse, eu agora estou a lançar vídeos às quartas e aos domingos. Quartas mais book related, domingos mais assuntos gerais e basicamente o que me apetecer falar. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!